Muito bem, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, também a nossa saudação àqueles que nos visitam hoje. E depois da mensagem abençoada da semana passada, que o missionário André esteve trazendo, nós nos voltamos hoje novamente para a nossa caminhada no Evangelho de Marcos. É sempre bom dar uma paradinha assim, né? E voltarmos depois para aquele nosso trilho que nós estamos percorrendo. Essas semanas nós tivemos algumas experiências fora da nossa igreja. Obrigado àqueles que puderam lembrar da gente em oração. E foram momentos maravilhosos, especialmente ali com o pastor Roberto, no Congresso de Adolescentes e Jovens na Assembleia de Deus. Estivemos também com os irmãos da Cristã Evangélica lá no Marajó, dias maravilhosos. E essa semana eu estive com os jovens da ABU, Aliança Bíblica Universitária. E também foi um tempo maravilhoso. Outros compromissos também menores aconteceram, até casamento aconteceu esse mês. Um mês bastante movimentado. Então nós estamos de volta agora, irmãos. Eu quero pedir que você abra a sua Bíblia no capítulo 6 de Marcos, onde nós paramos. Eu me lembrei agora quando João Calvino foi preso. Eu não fui preso, mas muito tempo depois, quando ele foi solto, ele voltou para o exato versículo onde ele havia parado. Isso que eu digo que é um cara comprometido com a exposição bíblica. Então nós vamos voltar para Marcos capítulo 6, no versículo 14 em diante. E hoje nós vamos ler, a semelhança de algumas semanas atrás, 3 blocos que vão compor para nós a lição, a grande ideia de hoje, que é a seguinte: diante do avanço ministerial, a oposição não recuará. Nem devemos nós, o mestre está no controle. Eu sei que não é a nossa frase tema mais tradicional, mas eu quis demonstrar hoje, meus irmãos, que no conjunto do que nós vamos ler hoje, nós vemos a oposição ao Evangelho, a oposição à pregação de Jesus, ao ministério do Messias, que se levanta. Inclusive vai haver uma baixa hoje nas fileiras. Porém, o poder do Messias e a pregação continuam a despeito da oposição. Vamos então, irmãos, para o nosso primeiro trecho hoje, que está no capítulo 6, do versículo 14 até o versículo 29. Do 14 até o 29. Em cada um, eu vou pedir a participação dos irmãos de forma bem ativa, bem animada. Eu não sei se você costuma dormir na minha mensagem, mas ler a palavra com bastante força já põe aí o sangue girando, né? Então já nos ajuda. Muito bem, estamos aí, 6,14, todos juntos, assim diz a palavra do Senhor. O rei Herodes ouviu falar dessas coisas, pois o nome de Jesus havia se tornado bem conhecido. Algumas pessoas estavam dizendo: João Batista ressuscitou dos mortos. Por isso, estão operando nele poderes miraculosos. Outros diziam: ele é Elias. E ainda outros afirmavam: ele é um dos profetas. Ele é um profeta, como um dos antigos profetas. Mas quando Herodes ouviu essas coisas, disse: João, o homem a quem decapitei, ressuscitou dos mortos. Pois o próprio Herodes tinha dado ordens para que prendessem João, o amarrassem e o colocassem na prisão, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, com a qual ele casara. Porquanto João dizia a Herodes: não te é permitido viver com a mulher do teu irmão. Assim, Herodias o odiava e queria matá-lo, mas não podia fazê-lo, porque Herodes temia João e o protegia, sabendo que ele era um homem justo e santo. E quando o ouvia, ficava perplexo. Mesmo assim, gostava de ouvi-lo. Finalmente, Herodias teve uma ocasião oportuna. No seu aniversário, Herodes ofereceu um banquete aos seus líderes mais importantes, aos comandantes militares e às principais personalidades da Galileia. Quando a filha de Herodias entrou e dançou, agradou a Herodes e aos convidados. O rei disse à jovem: peça-me qualquer coisa que você quiser, e eu lhe darei. E prometeu-lhe sob juramento: seja o que for que me pedir,
eu lhe darei até a metade do meu reino. Ela saiu e disse à sua mãe: que pedirei? A cabeça de João Batista, respondeu ela. Imediatamente, a jovem apressou-se em apresentar-se ao rei com o pedido: desejo que me deis agora mesmo a cabeça de João Batista num prato. O rei ficou aflito, mas, por causa do seu juramento e dos seus convidados, não quis negar o pedido à jovem. Enviou, pois, imediatamente um carrasco com ordens para trazer a cabeça de João. O homem foi, decapitou João na prisão e trouxe sua cabeça num prato. Ele entregou à jovem e esta a deu à sua mãe. Tendo ouvido isso, os discípulos de João vieram, levaram seu corpo e o colocaram num túmulo. O trecho que nós temos à nossa frente, irmãos, na verdade todos os demais, são narrativas. E narrativas, meus irmãos, nós temos que tomar muito cuidado, porque doutrina bíblica não pode se apoiar apenas em narrativas, em experiências. Contudo, há sim ótimos princípios e lições que nós podemos tirar da narrativa do embate de João Batista com Jesus. Se você lembra bem, o nosso evangelho de Marcos começou, na verdade, com João Batista. Jesus nem aparece nos primeiros versículos. Aparece João Batista pregando exatamente aquela mensagem que nós bem conhecemos. Arrependam-se, porque é chegado o reino de Deus. Arrependam-se e creiam no evangelho. Então João Batista, meus irmãos, no seu estilo franco e direto, agora comprou briga com gente importante. Uma coisa é você falar para o povão, né? Arrependam-se, vocês são pecadores. Outra é você dizer para a autoridade máxima, o rei Herodes, sobre os seus pecados. Quem era Herodes? Herodes, na verdade, não era nem judeu. Ele era edomita, ou seja, descendente de Edom, descendente de Esaú. E ele estava ali por usurpação e por permissão de Roma, no reino que pertencia a Davi. Então, meus irmãos, não é não é em Herodes que Davi está sendo representado no Evangelho de Marcos, mas ele está sendo representado pelo legítimo herdeiro do trono de Davi, Jesus, o Messias. Então você vê, meus irmãos, há uma inversão completa de valores aqui no nosso texto. E chega a ser irônico, porque Herodes não tem a mínima suspeita de que o homem que o está acusando e de o homem que ele iria assassinar era o arauto do verdadeiro rei, e não ele que tinha tomado posse, usurpado o reino no seu lugar. Eu quero destacar 3 breves lições nesse texto, mas a lição de verdade é a seguinte: o avanço ministerial ousado encontrará muitas vezes oposição. O avanço ministerial ousado encontrará muitas vezes oposição. No versículo 14, versículo 17, irmãos, a verdadeira demonstração de poder do Evangelho causa um impacto no incrédulo. Qual é o poder do Evangelho? O poder de mostrar a realidade espiritual da pessoa a quem ele é pregado. No caso, para Herodes, mostrou o seu pecado, mostrou a sua situação de adultério em estar vivendo casado com a mulher que ele, pelo entender do texto, havia roubado do seu irmão Filipe. Nós não estamos falando de um casamento que ele tivesse feito com uma viúva. Nós estamos falando de adultério legitimado pelo casamento, seguindo leis que com certeza ele havia manipulado para permitir que aquela mulher deixasse o seu irmão e casasse com ela. Com certeza as reuniões de família aqui não eram muito boas, se sequer houvessem reuniões de família, porque nós vemos uma situação completamente constrangedora. Mas o mais importante, meus irmãos, não é nem o que está acontecendo na vida de Herodes, mas é a ousadia de João Batista de não tentar agradar aquele que era uma autoridade nos seus dias. De não tentar agradar para, de repente, depois de conquistar a Herodes, e sutilmente fazendo entender do seu erro, dizer: Herodezinho, sai dessa. Essa não é aquilo que Deus tem para você. Deus tem coisas mais maravilhosas para você. Ele não doura a pílula. Isso é tão interessante, meus irmãos, porque
cada vez mais nós vemos nos nossos dias métodos e estratégias que visam sempre atrair a pessoa primeiro, para depois falar do que supostamente a palavra de Deus e o Evangelho desejam, exigem daquela pessoa. É o que eu costumo dizer hoje, irmãos. Muitas igrejas, muitos irmãos querem praticar a pescaria de novas vidas com tela de mosquiteiro. Eu não sou pescador, mas sou genro de pescador. E eu sei muito bem como é e como aparenta um malhador, como se chama aqui no norte, a rede de pescar. Quando eu desci do avião, primeiro eu fui dormir, mas no dia seguinte, quando eu acordei, fui no quintal da casa do meu sogro, eu dei com um quintal lotado de malhadores. Ele tinha tanto malhador que tinha um lugar só para guardar malhador na casa. Dava para achar que ele tinha uma companhia de pesca, mas na verdade era só ele e alguns poucos amigos. Mas ele gostava de ter vários malhadores. Ele passava lá, né, entre o trabalho seu e no horário de folga, remendando as redes, né, parecendo os discípulos em alguns textos de Marcos atrás. Remendando as redes, consertando. E o malhador não lembra uma tela de mosquiteiro. Eu tenho tela de mosquiteiro nas minhas janelas. A malha é bem fininha e ela não serve para pescar. Por quê? Porque se você pescar com aquilo lá, vai vir pedra, vai vir pedaço de pau, vai vir alga, vai vir tudo quanto é coisa que nós não desejamos que venham junto com os peixes. Então, quando se está, meus irmãos, pescando vidas, você não pode usar tela de mosquiteiro. Você tem que usar rede, malhador. E através das tramas da rede vai passar o quê? Ou vai passar quem? Quem não deseja a mensagem do Evangelho. Só é pescado quem é alcançado de verdade pelo Evangelho. Então, meus irmãos, a mensagem franca de João Batista já demonstrava a situação na vida de Herodes. Eu não estou dizendo, meus irmãos, que você deve ser antipático ou alguma coisa assim, mas mesmo com a maior gentileza do mundo, mesmo com a maior tranquilidade do mundo, você não pode ocultar, deixar de ser usado em falar que o poder do Evangelho está em revelar a pecaminosidade da pessoa, apresentando um Deus santo e justo diante daquela pessoa, diante de todos nós. No versículo 18, a pregação nos mostra que ela deve ser feita com ousadia para que a verdade prevaleça. A ousadia de João Batista, meus irmãos, mostra no versículo 18 que ele francamente fala aquilo e a verdade era tão impactante que, em lugar de logo matar João Batista, qual é a atitude de Herodes? Ele manda prender, mas diz o texto que ele não age, ele não manda executar a João Batista. Na verdade, diz o texto que ele gostava de ouvir a João Batista. Ele ficava surpreso, talvez ele ficava até um pouco ofendido, talvez ele saía ali da carceragem meio revoltado, batendo porta e mandando prendê-lo novamente, eu sei lá, mas diz o texto que a mensagem incomodava. Então, meu irmão, dependendo da sua audiência, não esconda a verdade. Deixe com que a verdade da palavra faça o seu trabalho. Eu conversava com um jovem esta semana, ele tem adotado o método de evangelismo dos 10 mandamentos. Você já deve ter visto, talvez na internet, em vídeos, etc. Ele citou onde ele aprendeu, eu falei, exatamente nesse mesmo lugar eu conheci. Por quê? Porque se nós citarmos os 10 mandamentos, todas as pessoas vão cair em algum lugar ali. Você pode nunca ter mentido, o que eu acho extremamente improvável. Na verdade, praticamente impossível. Mas você já desonrou seu pai ou sua mãe? Talvez você nunca desonrou seu pai ou sua mãe, mas você já cobiçou algo que não era seu. E se você caminhar, meus irmãos, pelo decálogo, os 10 mandamentos, você vai perceber que ele expõe a nossa pecaminosidade. E como nós já falamos nesta igreja várias vezes, nós temos 10 mandamentos. Se eu erro um, sobra quantos? 0. Porque se eu quebro um, eu sou culpado de todos. Para eu passar, meus irmãos, ou é 0, se eu tirar 0, se eu quiser passar, tem que ser 10. Não tem 9, não tem 8, não tem passar na média. Isso aqui na escola pública, não. E nem ser passado sem ter nota. Tem que tirar 10. Pastor, mas eu não posso tirar 10. Eu não consigo tirar 10. Nem eu. É por isso que nós precisamos, irmãos, da justiça de Cristo que o Evangelho traz sobre nós. Pecadores, limitados, que precisamos constantemente do perdão de Deus em Cristo Jesus.
Mas quando nós chegamos, irmãos, diante de Deus, qual é a nossa nota? 10, porque é a nota de Cristo. Ele morreu a nossa morte, mas Ele também viveu a nossa vida. Ele morreu a nossa morte para que não precisamos morrê-la mais. Já estamos mortos nele. Mas Ele viveu a nossa vida para que os méritos, o crédito, a justiça, a santidade dEle fosse imputada sobre nós. É isso que estava impressionando João Batista. Infelizmente, não ao ponto de trazer arrependimento à vida dele, porque ele continua. E na narrativa termina com aquela cena que você já deve ter visto, talvez em um filme sendo encenado, em que a sua sobrinha, na verdade, começa a dançar. Certamente estava todo mundo ali meio já, né, bêbado, festejando, e ele se encanta pela menina. Irmãos, é tanta corrupção, tanto pecado aqui, que em lugar da mãe dela se sentir ofendida por aquele homem ter se impressionado com a sua própria filha e sobrinha dele, o que ele faz? Ou o que ela faz? Ela usa aquilo lá para se livrar de João Batista, porque Herodes tinha falado precipitadamente: peçam o que você quiser, até metade do reino, seja o que for, lhe darei. Versículo 23. E aí ela pergunta à mãe, e a mãe diz: a cabeça de João Batista. É aquela cena clássica, já virou até pintura de Rembrandt, em que você vê a cabeça de João Batista em um prato, sendo ali apresentado logo depois. A pregação, irmãos, terá efeitos diferentes em pessoas diferentes. No nosso texto em particular, em Herodes trazia profundo constrangimento, até gostava de ouvir, mas ele não toma uma decisão. No caso de sua mulher e de sua filha, causava repulsa, ao ponto de tramarem para poderem assassiná-lo. Mas se nós sabemos bem do resto do texto de Marcos, nós sabemos que em outros lugares a mensagem traz impacto e eles não são indiferentes, eles recebem a mensagem. O que isso nos mostra, meus irmãos? Que a oposição é clara, mas os resultados também são. E eu quero dizer para você, meu irmão, que a palavra que você e eu pregamos, ela sempre traz resultados. Então, por exemplo, essa noite você está aqui, você é crente, você não é crente, você é frequentador de igreja, você não é frequentador de igreja. A palavra de Deus causará impacto na sua vida. Talvez você goste muito e vá para casa como Herodes, sem mudar nada na sua vida. Talvez você não goste nadinha, como a mulher e a sua filha. Ou talvez, queira Deus, espero isso, a palavra cause outro profundo impacto na sua vida e você possa dizer: Deus me livre ser como Herodes. Deus me livre eu ser como Herodias. Deus me livre ser como essa menina. Eu quero ser como ninguém neste texto, mas eu quero atender a mensagem da palavra de Deus. Que o Senhor permita isso no seu coração nessa noite. A todos nós, saímos daqui constrangidos pela palavra, sabendo que a ousadia do avanço ministerial vai encontrar oposição, mas vale a pena pelo resultado que ela produz. O segundo texto, irmãos, na sequência, está no versículo 30 até o versículo 44, onde nós encontramos de novo uma passagem clássica, uma passagem muito conhecida, que é a primeira multiplicação dos pães. Vamos ler juntos, irmãos, do 30 até o 44. Eu creio que você deixou aí a sua Bíblia aberta. E você pode ler comigo agora, 30 a 44. Diz assim a palavra do Senhor: os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo, ao ponto de eles não terem tempo para comer. Jesus lhes disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Então eles se afastaram num barco para um lugar deserto. Mas muitos dos que os viram retirar-se, tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Já era tarde e, por isso, os seus discípulos aproximaram-se dele e disseram:
este é um lugar deserto e já é tarde. Manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Ele, porém, respondeu: deem-me vocês algo para comer. Eles lhes disseram: isto exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Perguntou ele: quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos na grama verde. Assim, eles se assentaram em grupos de 100 e de 50. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, entregou-os aos seus discípulos para que os servissem ao povo. E também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram foram 5.000 homens. O avanço ministerial ousado encontrará muitas vezes oposição. No segundo texto, irmãos, a palavra de Deus nos ensina que o cuidado do Messias com as pessoas contrasta com a atitude dos seus opositores. O cuidado do Messias com as pessoas contrasta com a atitude dos seus opositores. Então você vê, meus irmãos, nós temos aqui um rei vivendo largamente, como nós vimos na ocasião em que a cabeça de João Batista é pedida em festas. Por outro lado, nós vemos um povo que passa fome, no sentido de que ele está ali naquela multidão atrás de Jesus, mas eles não têm recursos. Eles não levam consigo comida, eles não levam consigo dinheiro, eles não têm condição ampla de se alimentar. Na verdade, havia uma grande quantidade de pobres na época de Jesus. Ou seja, esse rei usurpador, que se opunha à mensagem de Jesus, também não se importava com o seu povo. Ao lado dele, não está no nosso texto, mas nós lembramos das narrativas anteriores, em Marcos, nós temos os religiosos, que viviam largamente, com belas roupas, boas residências, e ali na sua posição no templo em Jerusalém. Novamente, não se importando com os povos, ali com o povo em geral. Você percebe, meus irmãos, o grande problema da humanidade não é necessariamente o socialismo ou o capitalismo, mas o pecado, que faz com que aquele que tem mais não se importe com aquele que tem menos. Nós vemos, meus irmãos, os mesmos quadros de exploração, quer o país seja de origem cristã, quer seja de origem muçulmana, quer seja de origem budista. Nós vemos as mesmas explorações se o país for socialista ou em muitos dos países capitalistas também. Porque o problema do homem não é religiosidade, não é ideologia política, não é pensamento. O problema do homem é o coração, que deseja e não se cansa de explorar o seu próximo. A atitude de Jesus, meus irmãos, em todo lugar aqui vai se mostrar completamente diferente. A primeira coisa que nós percebemos nesse texto é que os discípulos voltam daquela viagem missionária que Jesus os tinha enviado. Lembra? 2 mensagens atrás, Jesus fez as duplas e os despachou para pregar o evangelho. Diz o texto que eles reúnem-se a Jesus e relatam tudo o que tinham feito e ensinado. Como que eles tinham pregado, os milagres que tinham feito e como eles tinham sido muito impressionados por aquilo que Deus havia feito através deles. E aí, Jesus, diz o texto, que havia gente o tempo todo perto deles, e eles preocupados com os apóstolos, demonstrando cuidado com eles, ele os convida a ir a um lugar deserto, um lugar à parte, para se retirar com eles, para poder cuidar, talvez até da sua euforia exagerada. Nós vamos ver, meus irmãos, que o plano de Jesus não vai seguir adiante, mas isso nos chama a atenção da necessidade de vez em quando, nós pararmos. E nós tirarmos um tempo. Eu não estou me referindo apenas a férias, porque eu não sei você, mas às vezes a gente volta das férias mais cansado do que foi. Já teve essa experiência? A gente precisa de férias das férias. Às vezes 20, 30 dias na praia, corre para cá, corre para lá, especialmente se você tem filhos pequenos, e o tempo todo, e você está cansado. Irmãos, esses dias ali no Marajó, para mim, eu fui pregar. Eu estava ali em ministério.
mas para mim foi um refrigério. Alguém perguntou para mim, puxa vida, 8 da manhã até as 3 da tarde em um barco, você não encheu não? Não. E era água. Para onde você olhava era muita água. Mas, irmãos, o compartilhamento com aqueles irmãos que estavam mais próximos de nós, o contato, mesmo que pequeno, com os irmãos daquele lugar, refrigério. Um tempo onde a gente não tinha que se preocupar, pelo menos, eu sei que faz parte, mas com as coisas da casa. Não tínhamos que preocupar agora com a agenda e o dia a dia da família, dos filhos. Tínhamos aí a outra parte da família nos ajudando. Para mim, foram dias de refrigério. Poder compartilhar sobre essa doutrina com aqueles irmãos queridos. Poder ficar impressionado com o que Deus está fazendo naquela outra denominação e ficar grato a Deus por isso. É importante, irmãos, esses tempos separados. Eu até espero, em nome de Jesus, que o seu grupo de vida seja para você esse pequeno oásis. Esse tempo onde você pode estar ali junto com os irmãos, um dia de trabalho, um dia de estudo, e você está ali para ouvir o que Deus está fazendo na vida do seu irmão. Falar para ele aquilo que Deus está fazendo na sua vida, não um compromisso da igreja, não uma coisa agendada, tenho que ir, o pastor disse que tem que ir, o pastor está controlando lá quem vai, quem não vai, quem vai? Não. Se você está indo assim, meu irmão, fala para mim, você está dispensado, você não precisa ir nunca mais. Porque quarta-feira para mim é dia de eu estar com a igreja do Senhor. É dia de estar com meus irmãos. É dia de estar com o templo de Deus, fora do, entre aspas, templo de Deus. É dia de eu retirar-me, estar à parte e poder descansar um pouco, como diz o versículo 31. Irmãos, eu me lembro agora dos nossos dias no retiro último, no tempo de carnaval. Dias maravilhosos. Dias que a gente não tinha que se preocupar em fazer refeição, pelo menos porque não estava trabalhando na cozinha, né? Claro. Dias que a gente não tinha que se preocupar com muita coisa. Ouvir a palavra, conversar, banhar, dormir. Tinha gente que dormiu muito. Brincar, compartilhar, conversar. Tinha um pessoal viciado naquele joguinho lá, né? Dos cantos lá, como é que é o nome mesmo? Esqueci. É do lado do Blocos. Quase mandando para a clínica já de recuperação. Tempo de descanso. Porque, irmãos, trabalho importantíssimo, não se engane. Pelo que nós entendemos da palavra, nós vamos ser na eternidade uma sociedade funcional, vamos trabalhar. Mas a diferença, irmãos, é que às vezes a gente está cansado, inclusive, da tribulação, dos problemas. É importante estar junto dos irmãos, estar compartilhando, estar descansando junto com os irmãos. Porém, como eu disse, os planos de Jesus, o retiro dele não dá muito certo, porque no versículo 33, 34, diz que quando eles se viram, as pessoas viram Jesus se retirando e o reconheceram, e aos discípulos, correram de todas as cidades e chegaram até antes deles. É como se a gente tivesse chegado lá no nosso retiro de carnaval para descansar, tivesse uma multidão lá, querendo de Deus. E meus irmãos, é impressionante, Jesus não fala assim, ó, hoje vocês não estão na minha agenda não. Hoje eu não tenho tempo para vocês. Diz que Jesus, saindo do barco, versículo 34, viu a grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Irmãos, quase sempre quando alguém me pede alguma coisa, a pessoa já começa com um pedido de meio que desculpa. Pastor, eu sei que você é muito ocupado. Ou então, pastor, eu sei que você não tem tempo. Irmãos, mas eu digo uma coisa para você. Eu posso não responder naquele momento, eu posso não atender naquele momento, mas para mim, eu não sei para você, meu irmão em Cristo, é extremamente prazeroso quando alguém me procura para querer alguma coisa de Deus, para ouvir alguma coisa de Deus, quer seja uma dúvida, quer seja um aconselhamento, quer seja até às vezes, as pedras estão clamando, ouvir do Evangelho. Porque Deus poderia ter mandado aquela pessoa com qualquer outro, mas foi e mandou comigo, foi e mandou com você. Meu irmão, quando alguém correr na sua frente para dizer, estamos aqui porque estamos esperando por você, queremos ouvir mais de Deus, queremos aprender mais, eu tenho uma dúvida da palavra. Por isso que eu sempre digo a você, deixe muito claro aquilo que você creia, deixe muito claro quem você é, inclusive virtualmente nas chamadas redes sociais. Por quê? Porque acredite, meu irmão, as pessoas vão lhe procurar, as pessoas vão atrás de você. Quando eu estava no ensino médio,
Aqui e acolá havia zombaria, aqui e acolá havia gracinha. Mais uma vez nós estávamos numa aula e o professor já tinha dado toda a matéria, notas entregues. E olha, vocês podem conversar sem muita balbúrdia e tal. Eu estava com o meu violão, sempre levava por causa do grupo jovem do recreio. E aí eu estava tocando e chegou um, chegou outro. Toquei Galhos Secos, na minha época era um hit. Tinha acabado de sair. E eu via, meus irmãos, no meu sapato, 757 da Vulcabras, daquela época eu usava, as lágrimas da minha amiga caindo, da minha colega de escola, de turma. E depois da aula, ela veio falar comigo pedindo oração, porque seus pais estavam se separando. Ela não foi procurar o bonitão da sala, ela não foi procurar o atleta da sala, ela não foi procurar a menina maneira da sala, ela não foi procurar a mais famosa, ela foi procurar o crentão. Porque quando ela realmente precisou de ajuda, nenhum deles tinha nada para falar para elas. E eu pude conversar com ela ali, dar uma palavra de esperança e falar do Evangelho. Eu lhe digo, meu querido, as pessoas vão lhe cercar para ouvir de Deus. Aproveite esta oportunidade. Tenha um coração compassivo, como o do Senhor. Doe do seu tempo, seja gracioso com o seu tempo. Pastor, mas e para descansar? Quando morrer, descansa. Eu morrerei pregando o Evangelho, meus irmãos, porque na eternidade não tem tempo para pregar o Evangelho, não tem tempo para aconselhar, não tem tempo para dar estudo bíblico, não tem tempo para nada. E nós temos que aproveitar para trabalhar para o Senhor enquanto é dia, porque como diz Paulo, a noite vem, com certeza vem. Agora perceba, meus irmãos, que o texto continua mostrando essa sensibilidade de Jesus à necessidade, mas que não existe uma regra. Muitas vezes você deve priorizar o seu tempo mais privado, particular. Priorizar o descanso para recompor-se depois, talvez, de um tempo desgastante. Precisa ter sabedoria, precisa ter sensibilidade para avaliar o que você vai ou não vai fazer. Outra coisa que me chama a atenção, meus irmãos, nesse segundo texto, é a perspectiva limitada dos apóstolos. Porque depois que Jesus ensina, os apóstolos falam, olha, vamos despedir as multidões, estamos num lugar deserto, que eles possam ir atrás de comida, né? Que eles se virem, que eles possam ir embora, para mandar o povo embora. Agora nós temos em contraste a perspectiva sem limites do Senhor Jesus. E ele lhes diz aos apóstolos, deem-lhes vocês algo para comer. Igreja, o Senhor fala ainda hoje a nós, o seu povo, dê-lhe vocês algo para comer. Quando é, meus irmãos, que nós despedimos as pessoas com fome? Quando nós muitas vezes encaminhamos os seus problemas para outra pessoa. Está com fome de verdade, fome física? Há um problema de um assistente social, de uma ONG. Está com problema de relacionamento? Manda para o psicólogo. Estou com problema de emprego? Você sabe onde fica a Cetrabes? A gente vai e direciona para outro, sem sequer se interessar pelo problema da pessoa. Muitas vezes está fora do seu alcance, eu concordo. Muitas vezes há pouco que você possa fazer. Mas eu digo, queridos, Jesus está dizendo para nós hoje que nós devemos dar de comer. À beira da porta, ou à frente da porta direita, em Atos nós encontramos que os apóstolos não tinham nada para dar. O que eles dizem? Não tenho ouro, não tenho prata. Mas o que eu tenho, isso lhe dou. Aos apóstolos era permitido e autorizado que eles usassem o poder que estava sobre eles e dissessem, em nome de Jesus, o Nazareno, levanta-te e anda. Nós podemos orar, mas em nossa posição não apostólica, nós não podemos ordenar a cura. Mas nós ainda assim podemos dizer, olha, eu não tenho aqui nem ouro nem prata. Talvez eu não tenha uma resposta pronta para o seu problema. Talvez eu não tenha uma solução para essa sua dificuldade, mas eu sei que eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Não oferecer falsas esperanças nem prometer nada, mas falar de Deus e do Evangelho. Meu irmão, é impressionante o contraste entre os apóstolos e a pessoa do Senhor Jesus. E provavelmente nós estaríamos do lado dos apóstolos. E quando nós entendemos, meus irmãos, a perspectiva de Deus, como Ele pode usar aquele pouquinho que nós temos, como que Ele pode usar aquilo que nós podemos fazer
para ajudar as pessoas e para pregar às pessoas, mesmo que seja apenas alguns pães e peixes, na perspectiva do Senhor, é muito. A quantidade não importa quando Cristo está no controle. Deus, irmãos, nunca precisou dos nossos recursos, muitos ou poucos. Na verdade, quando ele tinha que fazer alguma coisa com Gideão, ele vira para Gideão e diz o quê? Gideão, tem gente demais. E aí Gideão manda assim, olha, quem está com medo, pode ir embora. Aí teve o pessoal que teve a coragem de admitir que estava com medo. E ó, foram embora. E aí Deus vira para Gideão e diz, ainda tem gente demais. Aí Gideão faz aquele teste de como eles iriam beber a água, lembra? Eles foram beber a água e aqueles que pegaram a água e levaram até a boca, podendo olhar ao redor, Deus falou para ficar. E os que abaixaram a boca até a água, Deus mandou embora. Quantos sobraram? 300 só. De dezenas de milhares, Deus deixou apenas 300. Sabe por que Deus fez isso? Para que o povo não se gloriasse que teria ganho aquela guerra por conta própria, por sua própria destreza na batalha. Mas com 300, contra um exército numeroso, por todas as gerações, até hoje 2016, nós sabemos que a batalha é do Senhor. Ele que ganhou a guerra por Israel aquele dia. Usou Gideão, usou seus 300 com certeza, mas ele é que fez as coisas acontecerem. Meu querido, não importa o que você tem nas mãos, não importa se você só tem 5 pães e 2 peixinhos, sabe por quê? Você percebe no versículo 43, desculpe, no 42, que todos comeram e ficaram satisfeitos. E no 43, que sobrou o quê? Diz o texto que recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Eu estou com um pouquinho de amnésia, igreja. Quantos eram os apóstolos mesmo? Quanto eram, igreja? Tem certeza? Espera aí. Tiago menor, Bartolomeu, 12. Meus irmãos, nosso Deus tem um senso de humor incrível. É aquele humor sutil. Lembra de outro número 12? Havia uma mulher, aliás, desculpe, a filha de Jairo estava doente, ela tinha 12 anos. Havia uma mulher que sofria uma hemorragia há 12 anos. Você acha que é coincidência? Você acha que é acidente de percurso? Não há nada mágico, irmãos, em agora ser de novo o número 12. É 12 de novo. Porque eram 12 os incrédulos apóstolos que diziam, só tem 5 pães e 2 peixinhos, o que é isso para essa multidão toda? Qual era o tamanho da multidão, irmãos? Incalculável, porque só de homens, isso aqui não é termo genérico, haviam 5.000. Só contaram os homens, sem contar as mulheres e as crianças. Se você tomar por base para cada homem uma mulher e pelo menos um filho, você tinha tranquilamente 15.000 pessoas e sobrou para cada apóstolo um cesto, diz o texto, cheio de pedaços de pão e de peixe. Vocês acham que vocês têm pouco? Pois eu vou dar a vocês tanto que vai sobrar. Quem é que come um cesto cheio de pães e peixes? Um homem não come. Eu vou dar tanto que vai ser além daquilo que vocês achavam que tinha pouco. Meu querido, eu não quero espiritualizar demais o texto, de jeito nem alegorizá-lo, mas você vê, meus irmãos, as pequenas lições que o Senhor está mandando para o seu povo. Em particular, formando o caráter dos apóstolos. Por isso que isso é tão importante, irmãos, nós pularmos nas oportunidades para confiar em Deus. Quando você lê sobre a vida de Hudson Taylor, chamado apóstolo da China, no sentido de desbravador apenas, o grande missionário à China, Hudson Taylor decidiu, quando ainda estava em Londres, que se ele fosse sobreviver no campo missionário, ele tinha que aprender a depender de Deus em Londres, não apenas lá. E aí, meus irmãos, toda oportunidade que ele tinha, ele se colocava na dependência de Deus. Certa feita, ele tinha apenas, se não me engano, uma moeda dentro da sua carteira e o médico para quem ele trabalhava. Ele estava aprendendo a profissão auxiliando o médico. Havia esquecido de lhe pagar na semana anterior. Geralmente no primeiro mundo, Europa, Estados Unidos, você recebe semanalmente e não mensalmente.
Havia esquecido de lhe pagar e ele tinha apenas uma moeda. E no lugar onde ele morava, no quarto ao lado, na casa ao lado, ou no apartamento ao lado, havia uma família numerosa. E Deus falou ao Hudson Taylor: pega a sua última moeda. Ele tinha uma refeição e aquela moeda. Dê sua última moeda e dê para a família que está ao lado. E foi aí que ele percebeu que se ele ia depender de Deus na China, ele tinha que depender de Deus em Londres. E ele foi lá, bateu na porta e disse: olha, eu estou entregando isso aqui para que você possa alimentar a sua família. E aí, meus irmãos, Deus começou a trabalhar a dependência de Hudson Taylor. Porque a semana transcorreu e a comida ia acabando. E o médico, já idoso, continuava se esquecendo de pagar ao seu auxiliar. E, meus irmãos, quando já estava lá pelos 47 do segundo tempo, já estava nos descontos do árbitro, o médico já tinha subido na sua carruagem. Isso é século XIX, não havia carros, né? Já tinha subido na sua carruagem, já tinha ido, e o Hudson Taylor já sem saber o que Deus ia fazer. A carruagem para abruptamente, e o médico abre a porta, coloca a cabeça para fora e diz: senhor Taylor, eu lhe paguei esta semana? E o Hudson Taylor diz: não, doutor, na verdade nem a anterior. Até o finalzinho, meus irmãos, esticando a confiança. Meu irmão, se você quer fazer grandes coisas para Deus, se você quiser fazer essa oração hoje: Deus, me usa para fazer grandes coisas, você vai ter que acreditar que 5 pães e 2 peixinhos Deus pode usar. Você vai ter que sair da sua zona de conforto. Se você está orando desde o começo do ano, desde as primeiras mensagens, para que Deus lhe use para ganhar vidas para Jesus, e você continua amedrontado em abrir a sua boca e pregar o Evangelho, está na hora de sair da sua zona de conforto. Pastor, mas eles vão rir de mim na universidade. É tudo cara meio ateu, de esquerda. Pois é. Deixa rir. Que 30 riam. Que 50 deem gargalhada. Mas ouça o que o Senhor disse a Paulo: eu tenho muita gente nesta cidade. Querido, Deus está dizendo para cada um de nós: Deus tem muita gente nesta cidade ainda. E Ele não vai enviar anjos. Ele não vai enviar outras pessoas. Ele está enviando a nós para pregarmos o Evangelho e termos a ousadia de saber que nós estamos fazendo aquilo que Deus vai usar pela sua graça, pela sua misericórdia. O último trecho, irmãos, da nossa narrativa, do versículo 45 ao 56, traz para nós o também conhecido trecho em que Jesus anda sobre as águas. Uma narrativa um pouquinho diferente da que Mateus registra, mas ainda assim com os elementos principais para nos ensinar essa noite o seguinte: a contínua demonstração de poder do Messias contrasta com a incredulidade até dos seus. A contínua demonstração de poder do Messias contrasta com a incredulidade até dos seus. Não apenas da incredulidade de Herodes, não apenas da incredulidade dos fariseus e saduceus, mas até dos seus discípulos. Faltou ali uma letra L ali, incredulidade. Estava com fome e faltou o acento em contínua. Hoje eu estava com fome mesmo. Cuide, por favor, ali. O que o texto nos diz, meus irmãos? Vamos ler versículo 45 em diante. Conto com a sua ajuda mais uma terceira vez. Diz assim a palavra do Senhor: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para Betsaida. Enquanto ele despedia a multidão, tendo despedido, subiu ao monte para orar. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar e Jesus se achava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar, e estava já a ponto de passar por eles. Quando o viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma. Então gritaram, pois todos o tinham visto e ficaram aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então subiu no barco para junto deles, e o vento se acalmou. E eles ficaram atônitos, pois não tinham entendido o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré e ali amarraram o barco. Logo que desembarcaram, o povo reconheceu Jesus.
Eles percorriam toda aquela região e levavam os doentes em macas para onde ouviam que ele estava. E aonde quer que ele fosse, povoados, cidades ou campos, levava os doentes para as praças. Suplicavam-lhe que pudessem pelo menos tocar na borda do seu manto, e todos os que nele tocavam eram curados. Mais uma vez, Jesus nos ensina sobre o valor da oração, mesmo em meio ao turbilhão da vida. Como diz, irmãos, o título de um livro que eu li há algum tempo, Jesus era ocupado demais para deixar de orar. Versículo 45 fala, meus irmãos, que depois de despedir os seus discípulos e insistir que eles atravessem sozinhos mais uma vez o mar, Jesus sobe ao monte para orar. Se vocês lembram bem, meus irmãos, essa é mais uma ocasião em que Jesus faz isso. Lembra-se da primeira? Capítulo 1. O mesmo texto em que o pastor Wilson Forte pregou, e eu, mais ou menos 2 meses depois, preguei de novo. Eu usei, meus irmãos, este acontecimento da nossa igreja lá na conferência, para destacar, meus irmãos, que num período de 1 mês e meio, 2 meses, ouvíamos o mesmo texto. Muitos disseram: pouca coisa mudou na minha vida desde a última vez que eu ouvi esse texto sendo pregado. E aí eu quero, meus irmãos, novamente perguntar, meses depois, o que tem mudado na nossa vida de oração? Eu sei o que não tem mudado: nosso entendimento como igreja do valor da oração conjunta, como corpo de Cristo. Mas eu pergunto na sua vida em particular, o que tem mudado na sua vida de oração? Você tem orado pelos irmãos a começar do seu grupo de vida? Você tem orado pelos seus alvos evangelísticos? Você tem, além de planejar, você tem colocado os seus projetos diante do Senhor? Solteiro, você tem colocado a sua futura esposa diante de Deus? Você tem colocado o seu futuro esposo diante de Deus? Ou na hora que aparecer você improvisa? Universitário, você tem colocado o seu futuro profissional diante de Deus? Irmãos, o Senhor não pode ser o último recurso, Ele precisa ser a primeira instância. Antes de assinar a ficha do Enem, Deus. Antes de escrever no vestibular, Deus. Antes de ir ou candidatar-se à vaga de emprego, Deus. Antes de iniciar o relacionamento, o namoro, o noivado, Deus. Percebam, meus irmãos, que Jesus mais uma vez nos dá o que nos chama na minha terra de tapa de luva de pelica, né? Ele é o Filho de Deus, mas Ele separa tempo para estar com o Pai. Eu tenho certeza que se eu perguntasse a você, francamente, você está satisfeito com a sua vida de oração? Todos nós vestiríamos as sandálias da humildade e diríamos não. Mas eu quero perguntar, meu irmão, se você, fazendo uma análise franca da sua vida de oração, você diz: eu realmente, não é humildade não, pastor, eu realmente não estou satisfeito. E tenho certeza que Deus não está satisfeito com a minha vida de oração. Esse é o tipo de humildade, irmãos, de franqueza, que nós precisamos ter diante de um texto desse, em que o Filho de Deus separa tempo para orar. Lutero dizia, meus irmãos, que quando ele olhava para a sua agenda e percebia que ela estava extremamente ocupada e lotada de coisas, e às vezes a nossa agenda, inclusive, ela é preparada pelos outros, né? Pelos nossos empregadores e pelas pessoas que pedem a nossa ajuda, a nossa atenção. Quando ele olhava para a sua agenda, ela estava lotada. O que ele decidia? Eu vou orar mais, porque eu tenho mais desafios no meu dia. E quantas vezes, irmãos, eu sei disso, estou junto com você, a gente acorda abarrotado, já às vezes em cima da hora, no corre-corre, e mal temos uma lembrança de, antes de ligar o carro, dizer: Senhor, me ajuda, Senhor, me abençoa. Ficaram brincando agora aqui com a nova lei do farol alto, no farol ligado nas rodovias. Alguém botou uma foto de alguém que colocou no volante do seu carro um aviso assim enorme: ligue o farol. Você viu essa foto? Talvez nós tenhamos, meus irmãos, que colocar ali: ore
antes de ligar o carro, para nos salvar do corre-corre, para nos salvar da tirania do urgente, quando geralmente ela nos faz nos deixar de lado aquilo que é importante. E nós percebemos, irmãos, na vida de Jesus exatamente este exemplo, em parar no corre-corre, no turbilhão da sua vida, para tirar um tempo com Deus. Mas na continuação do texto, de novo, sem querer alegorizar ou espiritualizar demais o texto, não há como não perceber o cuidado do Mestre com seus amados discípulos, quando eles passam por uma situação difícil. Qual a situação? No versículo 47 diz que ao anoitecer, o barco já estava no meio do mar, Jesus sozinho em terra, e ele percebe que os discípulos estavam remando com dificuldade. Eu não sei se esse meio do mar é uma força de expressão e os discípulos estavam a um tempo, a uma distância que dava para se enxergar, ou Jesus conseguiu enxergá-los de maneira sobrenatural. Eles realmente estavam lá no meio do mar, onde já não consegue se enxergar a olho nu, mas este aqui é o Filho de Deus, e ele consegue ali, com o olhar, né, de Superman, ali olhar lá no meio do mar, e o que ele enxerga? Os discípulos não conseguem progredir, porque o mar está agitado, há uma tempestade, e eles estão lutando, né, no mesmo lugar. Rema, mas a corrente os leva de volta. Eles não conseguem progredir. E aí você vê, meus irmãos, o cuidado de Jesus para com os seus discípulos. Marcos não precisava registrar aqui que eles estavam passando por uma dificuldade. Ele faz, meus irmãos, porque não há nada supérfluo na palavra de Deus. O objetivo aqui é dizer: o Senhor se importa quando nós estamos passando pela tribulação, passando pela dificuldade. Jesus nunca teve, não tem hoje aquela atitude do te vira. Ele sabe exatamente aquilo que nós estamos passando. Então Jesus vai ao encontro deles, ao socorro deles. Como? Andando sobre as águas. Essa aqui, meus irmãos, é a mesma situação que Pedro é chamado para fora do barco e aí ele afunda, lembra? Mas interessante, irmãos, é que isso está em Mateus capítulo 14, Marcos não registra. E o mais interessante, meus irmãos, disso é que tradicionalmente Pedro é reconhecido como a principal fonte para que Marcos escreva o seu evangelho. E por algum motivo, meus irmãos, eu não sei se Pedro preferiu deixar de fora por vergonha ou por não querer citar-se a si mesmo, ou Marcos escolheu isso. Mas é o mesmíssimo texto. Ele oculta o fato em que Pedro diz: Senhor, se és tu mesmo, chama-me para que eu possa ir ao teu encontro andando também sobre as águas. E Jesus chama, Pedrão vai bem. Daqui a pouco ele começa a olhar o tamanho das ondas. Ele está sem prancha, não dá para pegar um pipeline ali. Ele começa a ficar amedrontado e bluff, ele afunda. Aí Jesus, eu vi uma imagem, uma pintura uma vez, como fosse da perspectiva de Pedro, com a mão de Jesus catando, que coisa maravilhosa. E o artista que fez esse quadro ainda colocou uma expressão mansa, plácida, tranquila no rosto de Jesus. Jesus estava tranquilo aqui, com certeza absoluta. O artista está correto. Quer seja socorrendo a Pedro, que não está no nosso texto, quer seja assegurando aos seus discípulos, ele se vira para eles e diz o quê? Coragem, sou eu, não tenham medo. Irmãos, é o mesmo Senhor. Não mudou nada. Não importa qual é a circunstância que você esteja passando na sua vida. Perceba, queridos, que Jesus os envia, foi Ele que enviou para o olho do furacão. Não foi o diabo. Não foi uma decisão precipitada da parte dos discípulos. Foi o Senhor que os mandou. Está no furacão? Está na tempestade? Está difícil? O que é que o Senhor quer fazer na sua vida? O que é que o Senhor quer fazer na nossa vida? Irmãos, mar calmo não faz bom marinheiro. E o objetivo de Jesus não era trabalhar as habilidades náuticas dos discípulos, mas era trabalhar a confiança que eles deveriam ter no Senhor. Você se lembra da outra narrativa em que Jesus agora não está andando sobre as águas, está no barco. Algumas semanas atrás nós ouvimos isso, está na popa, dormindo, lá atrás. E o mar batendo para um lado e para o outro. Em lugar dos discípulos dizerem: Senhor, chega para lá, dá um cantinho aqui para eu deitar. Eles acordam Jesus dizendo: Senhor,
Não te importas que morramos? E eles ouvem, meus irmãos, uma palavra dura de Jesus naquela ocasião. Passou apenas algum tempo que isso aconteceu. E Jesus diz: homens de pequena fé. Meu irmão, de maneira nenhuma eu quero menosprezar o peso da luta e da dificuldade. De maneira nenhuma eu quero desprezar a ansiedade, a dor. E como isso rouba, ou pelo menos tenta roubar a nossa paz. Mas eu quero lhe afirmar categoricamente, através da confiança que eu tenho na palavra de Deus: coragem, é o Senhor, não precisa ter medo. O Senhor continua no controle. A multiplicação dos pães e peixes, o andar sobre as águas, e agora Ele acalma o mar. E os corações deles ainda estavam endurecidos. Os nossos corações ainda estão endurecidos. Eu tenho certeza, meu irmão, que você nunca teve uma literal multiplicação de pães e peixes na sua vida. Eu tenho certeza que você não tem uma literal ver Jesus andar sobre as águas. E muito menos acalmar uma literal tempestade. Mas eu quero clamar a você, meu irmão, e exortar você: olha na tua história. Perceba o Deus imanente, o Deus presente na sua história. Perceba quantas vezes, querido, você estava sem rumo, sem resposta. A sua paz, a sua tranquilidade já tinham saído pela janela há um tempão. E você percebeu o Senhor dizendo para você: não tema, crê somente, como Ele disse para Jairo. Agora eu reconheço, queridos, que muitos de nós ainda não chegaram lá. Conta-se que um grande maestro foi chamado para conhecer uma moça que era um novo prodígio que havia sido descoberta. E aí o homem que havia descoberto essa cantora conseguiu marcar com aquele grande maestro para que pudesse ouvi-la. E aí ela começou a cantar. Ela cantou belíssimamente. Cantou uma ária, cantou uma ópera. Tecnicamente ela era perfeita. Uma voz de anjo, como se diz. E aí, tendo terminado, aquele descobridor de talento virou-se para aquele grande maestro, respeitado, para que ele avaliasse e disse: e aí, o que o senhor achou? Ele destacou a sua técnica, disse como ela era afinada, nenhuma nota fora do lugar. Não semitonou nenhuma vez. Mas aí ele falou uma última coisa interessante. A única coisa que falta a ela é que ela ainda não sofreu o suficiente. Sabe, irmãos, às vezes a nossa vida está numa perfeição assustadora. Uma vez eu ouvi de um pastor que disse assim: eu não sei nem soube o que é sofrimento. E aquilo me deixou extremamente preocupado. Se você não sabe para que Deus usa o sofrimento, há uma mensagem no YouTube nossa chamada A Teologia de Paulo sobre a tribulação ou sobre o sofrimento. Não lembro o texto, o título exatamente. Mas o ponto aqui, meus irmãos, é que Deus estava trabalhando a vida desses homens. O Senhor Jesus estava trabalhando a vida desses homens. Sabe por quê? Porque, com a exceção de João, todos seriam martirizados. João foi o único que morreu, como se diz aí, de morte morrida, em alta velhice. Você encontra na internet facilmente o que aconteceu com cada um deles. Tiago, em Atos, é decapitado, um deles. Pedro é crucificado de cabeça para baixo. Um deles, que eu não me lembro agora se foi Bartolomeu, foi comido de feras. Um outro foi escalpelado, foi tirado a sua pele e deixado ao relento, ao sol, para que morresse. Um outro foi arrastado pela cidade por cavalos, até que ele fosse despedaçado. O Senhor estava preparando para um trabalho grandioso, mas que requeriria também uma grande abnegação e um preço que eles iriam pagar. Aí é tão bonito hoje, né, irmãos? Senhor, me usa. A gente canta lá a música lá da Aline. Usa-me como farol
mas um farol bem limpinho, sem perseguição. Um farol bem brilhoso, assim, nem teia de aranha, Senhor. Senhor, eu não quero nem marisco. Se for farol de beira de praia, nem marisco preso em mim. Quero ser quase aquele farol do Lego, né? Tudo. Cantar é fácil, irmãos. Cantarmos é muito fácil. Mas nós temos que perceber, meus irmãos, que muitas vezes o canto está bonito, a técnica está perfeita, mas aos olhos do Senhor, nós ainda não sofremos o suficiente. Ele ainda não nos tratou, Ele ainda não nos purificou para que nós possamos ser de verdade usados por Ele. E eu não quero ser lúgubre aqui, eu não quero trazer para você uma mensagem pessimista, mas sim realista, de que além da vitória, irmãos, a luta tem sim o seu papel na nossa vida. De endurecer a nossa pele, de criar couro. É como nós recebíamos às vezes uns priminhos ali na nossa casa da avó. A gente estava acostumado a jogar bola ali no chão duro. A planta do pé tinha quase um casco. Aí vinha aquele pessoal, né, como ele diz, criado em apartamento, no carpete. Aí tentava jogar com a gente de pé descalço. A pele era fina. Logo, logo já estava lá em carne viva arrancando a bolha. Mas nós estávamos calejados. Nós estávamos já acostumados. E podíamos jogar ali 2, 3, 4 horas, não importa, que estava de boa. Perceba, meus irmãos, que o que o Senhor tem feito na sua vida, quer seja antes de você tê-lo conhecido, ou principalmente agora, é porque Ele está lhe preparando para alguma coisa. Não é sadismo. Não é porque Deus que gosta de nos ver passando, não existe isso. Deus está trabalhando, inclusive, a nossa incredulidade. A nossa dificuldade de crer e confiar naquilo que Ele faz na nossa vida. O texto termina, meus irmãos, Jesus termina o nosso texto de hoje, continuando a fazer aquilo que Ele já estava fazendo, pregando, curando. O ministério continua, mesmo que em meio a Ele o Senhor precise cuidar de nossas tempestades e demonstrar o seu poder. Diante do avanço ministerial, a oposição não recuará. Nem devemos nós. O Mestre está no controle. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos comigo, meu irmão e minha irmã, e nós colocarmos diante do Senhor a nossa disposição de sermos usados por Ele. Em face de qualquer oposição, em face de qualquer luta, de qualquer dificuldade, a igreja do Senhor triunfará. Mas em especial, eu quero colocar essa noite a sua vida em particular, para que você continue triunfando no propósito de Deus para a sua vida, preservando a palavra da vida, preservando a santidade, preservando a vida de dependência do Senhor, sendo instrumento de Deus lá entre os seus colegas na escola onde Ele lhe colocou, lá entre seus colegas no trabalho onde Ele lhe colocou, sendo instrumento nas mãos do Altíssimo. Deus querido, nós queremos, em nome do Senhor Jesus, clamar ao Senhor para que mova no meio da tua igreja aquele efeito de um avivamento verdadeiro, que é pessoas, homens e mulheres, que não cansam ou que não conseguem parar de compartilhar das maravilhas do nosso Rei. Que nós possamos, ó Deus, saber que isso desagradará pessoas. Certamente, ó Deus, em nossa realidade, ninguém vai perder a sua cabeça. Ninguém talvez vai ter a sua vida ameaçada. Mas, ó Deus, talvez percamos a admiração de pessoas. Talvez, ó Deus, percamos a aceitação das pessoas. Talvez isso pode prejudicar aquela promoção que eu tanto almejava. Talvez isso possa prejudicar o ambiente que eu gostaria de ter na minha faculdade. Talvez, ó Deus, nós devamos abrir mão de ser querido das pessoas. Mas nós queremos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, clamar para que o Senhor nos mova a sermos admirados, queridos pelo Senhor. Que possamos, ó Deus, estar
de acordo com aquilo que o Senhor deseja da nossa vida. Ó Deus, as palavras que nós lemos hoje não foram registradas por Marcos por acaso, mas para que possam nos mover, não apenas a conhecer muito do Senhor, não apenas a encher nossa cabeça de textos bíblicos, de boa doutrina, mas, ó Deus, que isso redunde em santidade de vida, em piedade de vida, em vida de proclamação, em vida de serviço. Ó, se 1000 vidas eu tivesse, todas eu daria ao Salvador. Que a letra do velho hino, Senhor, seja a nossa oração. Que nós possamos, ó Deus, estar dispostos. Oramos agora, ó Deus, pelo ministério de cada pessoa em nossa igreja. Que possamos com ousadia falar de Cristo e sermos instrumentos nas mãos do nosso Deus. É o que nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém.